Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um programa à luz do Evangelho, eu e meu amigo Navarro, falando sobre um livro muito interessante, Palavras de Vida Eterna, escrito pelo nosso querido Emmanuel, através do nosso Chico Xavier. E hoje nós vamos abordar um tema que ele trouxe como título, Avancemos no Bem, onde ele vai fazer referência a uma colocação de João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, quando ele coloca assim, que Deus, porque Deus enviou aquele que fala a sua palavra e que não dá por medida o Espírito. Então, Emmanuel vai aproveitar para dizer que nós temos restrições materiais em muitas coisas. Procuramos limitar a nossa vida e aquilo que a gente pode oferecer aos outros e tantas situações que a gente acaba sambarcando a situação e não dá em prodigalidade. Enquanto que Deus dá tudo e mais alguma coisa. Porque a gente vive numa vida limitada e cada um limita a sua maneira de entender, da sua visão, da sua condição socioeconômica. E às vezes cria determinadas limitações para o próprio espírito. E o Emmanuel vai dizer que Deus dá tudo, todas as condições possíveis e imaginárias, não só em nível material, como em nível espiritual. E que cada um pode tirar dessa prodigalidade, desse presente de Deus, tudo e mais alguma coisa de acordo com a sua possibilidade. Então Deus não limita nada, dá tudo. Agora cada um vai usufruir de acordo com a sua necessidade, a sua capacidade de entendimento e de absorção daquilo que Deus pode nos oferecer. Nosso amigo Navarro vai dar continuidade comentando mais alguns detalhes dessa lição de Emmanuel. Meus queridos amigos, é sempre um prazer estarmos aqui junto com o Dr. Aguinaldo para estudarmos doutrina espírita. E é muito interessante esse capítulo, essa lição de Emmanuel, porque nos leva também a entender, em primeiro lugar, que é Deus. Ao longo do desenvolvimento das religiões e no cristianismo, nós desenvolvemos a ideia de que Deus é uma pessoa, um ser humano, né? E que nós teríamos sido criados à sua semelhança, o que não é verdade. Essa é uma interpretação nossa acerca da divindade maior, porque se Deus fosse como nós, ele teria limites, ele teria defeitos, ele teria, enfim, características diferentes do que precisa ter um Deus. Com a doutrina espírita, Deus passa a ser a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema, ou seja, Deus é a própria perfeição. E se ele é a própria perfeição, ao criar espíritos, ele está criando espíritos simples e ignorantes para chegar à perfeição, para que todos nós tenhamos o mesmo ponto de partida e a mesma destinação, o ponto de chegada. Mas porque ele é perfeito, ele precisa tratar os seus filhos de acordo com os seus filhos, como os seus filhos estão. Então, cresçamos para o bem, aceleremos para o bem, cresçamos de forma progressiva os valores do Espírito, é uma necessidade nossa. E Deus, para ser Deus, precisa atender a todos de acordo com a característica de cada um. Então, todos nós temos a possibilidade de modificarmos as nossas vidas crescendo para o bem, que é a finalidade das reencarnações, fazer com que a gente se desenvolva no amor, e nada mais fácil para vermos o amor do que o bem que nós praticamos, né? Então Deus vai conceder a cada um de nós aquilo que é necessário para que nós possamos evoluir. E nós temos o hábito de achar que a gente está sendo injustiçado, que fulano recebeu possibilidades maiores, e com isso a gente vai fugindo de fazer aquilo que está ao nosso alcance. E nós, espíritos, que
que estamos num processo de evolução, nós reencarnamos segundo as nossas possibilidades e necessidades evolutivas. Então nós nos encontramos em posições específicas aqui na Terra, diferenciadas, por conta da nossa necessidade e da nossa condição espiritual. Então ninguém está passando por aqui por um processo ou uma consequência injusta, né? Nós estamos vivendo aquilo que nós pedimos, é o que nós aprendemos com o Senhor Jesus quando ele diz para Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde ele quer, ou seja, o Espírito escolhe onde vai nascer de acordo com as suas possibilidades e necessidades. E o Livro dos Espíritos, a partir da questão 258, vai explicar que nós traçamos o nosso planejamento e a gente sabe, antes mesmo de nascer aqui na Terra, o que é que vai acontecer com a gente, o que nos é necessário para nós progredirmos. Então ninguém está aqui vivendo aleatoriamente, jogado ao tempo, jogado ao reléu. Não, nós estamos aqui cumprindo um planejamento e Deus está concedendo todas as possibilidades para que nós possamos crescer aceleradamente, mas não violentamente, né? Nós temos a obrigação de acelerar o nosso progresso. Por quê? Porque a perfeição nos espera, só que ela virá conforme o entendimento e a prática daquilo que a gente vai aprendendo em relação à lei de Deus. Por isso que Deus trabalha para com todos de acordo com a característica de cada um. E aí a gente começa a imaginar o tamanho da inteligência divina, o tamanho da bondade divina, porque é da vontade do Pai que nenhuma das ovelhas se perca, disse o Senhor Jesus. Então ele trabalha por cada um de nós segundo as nossas condições, as nossas características. E nós já estamos num estágio em que nós pedimos para nascer. Não somos mais espíritos animalizados a ponto de não ter raciocínio. Quando estávamos no mundo dos espíritos, quando se está no mundo dos espíritos, o espírito sabe o que é que falta para ele chegar à perfeição e qual é o caminho mais fácil, ele é aconselhado a isso. E isso vai sendo permitido por Deus, que vai encaixando todos os espíritos aqui na Terra para que todos nós consigamos ser felizes o mais rápido possível. E precisamos pensar nisso, porque Deus não comete nenhuma injustiça, porque não há nele nenhuma inferioridade. Quando Jesus faz referência à bondade de Deus, ele disse assim: quando um filho pede um pão para o pai não vai lhe dar uma pedra. Quando lhe pede um peixe, não vai dar uma serpente. E assim por diante. Nós, pais, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Agora Jesus acrescenta: e que dirá em relação ao nosso Pai, que é Deus? Ele dá tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, esse sol que a gente tem aí como poder energizador é gratuito. Essa energia que emana do universo é gratuita. A fonte, a água, é gratuita. Nós pagamos o encanamento, mas a água jorra continuamente da fonte. Esse ar que nós estamos respirando é gratuito. E se nós formos falar das benesses do Pai, daria para fazer uma palestra. Ficaríamos aqui o dia inteiro falando sobre tudo que Deus tem dado para nós. Então, o que o Emmanuel quer dizer é o seguinte: a bondade de Deus não tem limite. Nós limitamos. Eu vou te dar isso, porque além disso eu não posso. Eu vou te dar isso porque você não merece mais do que isso. Quer dizer, nós temos essa conduta limitante, mas Deus não. Deus dá tudo e mais alguma coisa. A nossa evolução, ela é individual e coletiva. Nós evoluímos em conjunto. Então, não se pode entender que alguém possa evoluir sozinho. Não existe isso. Ele pode ter um pouco de evolução pela sua aplicação nesse sentido, principalmente em nível moral e intelectual. Ele se dedica mais, ele evolui mais. Mas é necessário que nós entendamos que essa evolução é coletiva.
nós vamos, quem pode ter um pouco mais de conhecimento, legar um aprendizado para quem vem na retaguarda, da mesma forma que nós somos esclarecidos pela espiritualidade superior, pelos avatares que tiveram a incumbência de nos esclarecer. Então, quem sabe mais ensina, quem sabe menos, mas a nossa evolução é coletiva. Então, nesse aspecto, houve época em que nós ainda brigávamos por um espaço e agredíamos, lutávamos. Chegou um ponto de entendimento em que a gente começou a roubar, não é? Roubava para poder se manter, e nesse aspecto do roubo, da desonestidade, a gente arrumou a lei do direito que nos dava uma certa cobertura. Isso no sentido de fraudular a lei. Quer dizer, nós podemos, entre aspas, arrumar dispositivo e modificar a lei. E a lei sempre está sendo modificada e sempre apropriada a alguns interesses pessoais e até individuais. Mas a lei divina não. Deus, a lei, ela trabalha essa lei para a ordem. E para ter ordem, tem que ter respeito a essa lei. E ao ter a ordem vem o progresso. Então Deus, vamos imaginar, um ser de extrema e restrita, vamos dizer assim, uma sabedoria indizível, ele sabe tudo e mais alguma coisa, sabe como fazer as coisas. E dentro da inobservância da lei, vem a dor. Porque o mal, ele existe, e ele tem que existir. O próprio Cristo disse, é necessário que haja escândalo na terra, para que se faça justiça. Ou seja, o mal existe em cima da nossa inoperância e nós nos permitimos esse mal. Então ele tem que existir. E muitas das vezes esse mal serve para justiçar aqueles que ainda estão agredindo a lei. Isso tudo faz parte da criação divina. O mal não é criação de Deus, é do homem, mas é observado para trazer a dor às criaturas que ainda estão distantes da lei. A dor é reservada aos eleitos do Senhor. Então, muitas das vezes, a gente fica falando, mas o mal... Sim, o mal existe, lógico. O ser humano ainda é imperfeito e por isso existe o mal. A dor existe, é divina? Entre aspas, Deus utiliza a dor nos seus diferentes aspectos para fazer a humanidade crescer. Então, a dor existe também, faz parte de acordo com a nossa evolução. É evidente que essa dor vai transmutando. Na medida em que a pessoa vai evoluindo, a dor muda totalmente no aspecto da sua objetividade. Essa dor física para as grandes almas não vai existir mais. Mas existe outros tipos de dores, até mesmo pela preocupação, pela frustração, pela luta que o Espírito Superior tem para nos fazer evoluir, existe uma dor, qual seja. Mas o que a gente quer finalizar nessa nossa observação é que tudo encadeia para a nossa evolução. Nós temos que trabalhar nessa existência para darmos mais um salto quântico nesse progresso do espírito. E aí o Emmanuel vai dizer que o grande trunfo para a gente dar essa progredida, e até meu amigo Navarro já fez referência, é o trabalho no bem. É nós fazermos o bem. O mal gera problema, gera dor, gera violentação à lei. E isto nós seremos cobrados. A lei divina, ela não vai passar por cima de nenhuma prioridade, não. Ela vai se cumprir, hoje, amanhã ou depois. Então, por uma questão de sabedoria, vamos fazer o bem, mal para ninguém. É muito interessante nós analisarmos essa questão que o doutor levantou acerca da lei de Deus, porque se Deus é a própria perfeição, suas leis também são perfeitas. E onde é que ele estabeleceu a posição dessas leis? Ele estabeleceu na nossa consciência, conforme nos ensina a tão falada questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, quem nos, entre aspas, condena diante da lei de Deus, somos nós mesmos através da nossa consciência.
Porque toda agressão que nós cometemos contra a lei de Deus, ou todo desvio, a nossa própria consciência vai reverberar isso. E voltando 7 questões no Livro dos Espíritos, na questão 614, nós vamos ouvir dos Espíritos que a lei de Deus está na nossa consciência e ela é a única necessária para a nossa evolução, porque ela nos diz o que nós devemos e o que não devemos fazer. E a gente só se torna infeliz porque a gente contraria essa lei, não obedece essa lei. Então, à medida em que nós estamos progredindo, nós vamos descobrindo que a nossa própria consciência nos aponta onde é que nós estamos errando. E a nossa própria consciência que vai mostrar para nós os resultados negativos. E nós já sabemos um pouco disso, né? Porque às vezes a gente fala para nós próprios, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo, eu não deveria nem ter pensado nisso. Quer dizer, a nossa própria consciência é que vai nos orientando no caminho do progresso. Deus não castiga ninguém. Quem castiga nós próprios, né, somos nós mesmos, porque optamos por comportamentos inadequados. E claro, se nós nascemos aqui com as pessoas de que necessitamos para progredir, qual deveria ser o nosso papel? Fazer o bem para elas, porque elas estão prestando um favor para nós, assim como nós também estamos prestando favor para elas. Então o processo reencarnatório, perdão, que vai levar o espírito à perfeição, envolve nós desenvolvermos a nossa consciência, buscarmos o entendimento da lei de Deus que está. E o Senhor Jesus sintetizou toda a lei de Deus em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, que nós saibamos respeitá-lo e compreendê-lo, que ele não erra nunca com ninguém, né, porque ele é a própria perfeição, e amar ao próximo como a nós mesmos, fazendo para o próximo aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Então, avançar nesta vida, avançar na questão espiritual, é avançar na prática do bem, que começa no pensamento. Começarmos a pensar bem naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos julgar, naquilo que nós vamos, entre aspas, condenar. Por quê? Porque nós haveremos de responder por isso para, vivenciando aquela mesma situação, a gente vai valorar a lei de Deus e mudar o nosso comportamento. Então nós estamos aqui nesse planeta de expiação e prova, já na iminência do mundo de regeneração, com a possibilidade de implantar o bem o tempo todo em nossa vida. Mais dia, menos dia, nós chegaremos a essa conclusão, que não há outra solução senão praticarmos o bem, né? E eu me lembrei aqui, meus amigos, de ter ouvido do nosso querido Dr. Aguinaldo há um bom tempo, mas isso sempre está presente, quando ele disse que se o malandro soubesse o quanto faz bem ser bom, ele seria bom até por malandragem, né? Então nós estamos aprendendo isso aqui na Terra, e o quanto antes a gente coloca em prática, mais rapidamente a gente vai ser feliz, fornecendo felicidade alheia, porque nós sabemos reconhecer quem é bom para a gente. Nossa, fulano é muito bom para mim, nossa, como pratico bem aquela pessoa. Quando fizermos a mesma coisa, as pessoas também vão perceber isso em nós e nós vamos ter um ambiente mais saudável, mais feliz, que é o que todos nós desejamos. Então, o crescimento para o bem é uma opção nossa. Vai acontecer, porque nós fomos criados para a perfeição. Mas quem pode acelerar isso mais rapidamente sempre será nós mesmos. Precisamos pensar nisso. Lembrando que somos espíritos imperfeitos. E por conta disso, algumas criaturas definem os espíritos extremamente imperfeitos como demônios. Então, o que seria esse espírito extremamente imperfeito? É aquele que nega a lei de Deus. Ele vai fazer tudo para dizer que Deus está errado. E que aquela criatura que busca Deus também está errada. E vai mostrar outros caminhos totalmente díspares da lei para infernizar a nossa vida. Mas nós temos que entender que demônio existe em grau maior e em grau menor. Quantas pessoas que tentam nos tirar do caminho? Tenta afastar da religião, de um bom comportamento moral, evitando alguns vícios.
E essas pessoas, que isso, você tem que mais curtir a vida é tão rápida, passa depressa. E realmente tem verdade nisso. A vida passa muito rápido. Só que nós estamos aqui exatamente para evoluir. E essa evolução, ela é coletiva. Nós temos que evoluir. Não tem outro senão. Até aqueles espíritos que são colocados hoje como demônios, são filhos de Deus. E Deus os ama de uma maneira irrestrita. E eles vão um dia se render à lei de Deus? Lógico que vão. Então, se nós hoje estamos aqui regidos por uma lei sábia, inquestionável, insofismável, imutável, só resta para nós uma única condição: é estudarmos essa lei, para nós termos o discernimento. Porque quando a gente estuda, que a gente vai ter o discernimento e vai aproveitar o melhor que a vida nos oferece para a gente evoluir mais rapidamente. Sair do sofrimento, sair das condições inferiores que nós nos permitimos em vidas, em existências anteriores e nessa mesma. Porque quem que não erra? Todos nós erramos. Somos ainda espíritos extremamente limitados. Mas se a consciência, como disse o nosso irmão Navarro, nos chama a atenção, nós temos que estar refletindo. O que eu quero para mim? Porque tudo é questão de escolha. Se eu quero curtir a vida, lógico, Jesus deixou isso muito claro: quem ganhar a vida, perdê-la. E quem perder a vida por amor a mim, ganhá-la. Então, essa vida materializada, em que a gente quer curtir tudo, fazer prevalecer o nosso poder, nosso mando, nosso dinheiro, a nossa condição, qual seja, de poder tirar fruto da nossa posição, se vier em detrimento da paz, do equilíbrio, da harmonia, do bem-estar do outro, que fiquemos espertos. Porque toda a agressão à lei, nós teremos que ressarcir, vai nos cobrar. E não é Deus, é a lei. Se a gente atravessa o sinal vermelho e é multado, não é porque o prefeito quer fazer malandragem conosco, não. É para preservar a nossa integridade, o sinal vermelho. Mas a gente atravessa por irresponsabilidade, por imprudência, qual seja a razão. Depois vem a multa. Vão culpar o prefeito? Não, a multa veio, porque nós desrespeitamos a lei. Agora, às vezes não tem ninguém vendo o sinal vermelho sendo ultrapassado, não tem ninguém vendo a velocidade ultrapassada, não tem ninguém, às vezes, vendo a gente roubar alguém ou fazer qualquer outra absurdidade. Em nível material, em nível físico, aqui nessa existência, o olho humano. Mas a lei de Deus, ela vê tudo. Não tem nada que a gente faça que fique escondido. Aliás, Jesus disse isso: nada de oculto há que não venha a ser revelado. Então nós fiquemos espertos, porque amanhã ou depois, quando a gente desencarnar, vem lá um filminho da nossa vida. E aí que mora o perigo, porque a gente vai ficar tão envergonhado e vai dizer: mas eu não fiz. Ah, não fez? Vem cá, deixa eu te mostrar. E vem em, acho que quarta, quinta, sexta, enésima dimensão, não é nem terceira dimensão. É uma coisa assim, que a gente está enquadrado naquilo e vai dizer: meu Deus, e agora? O que eu faço agora? Vou te dar uma sugestão: volta lá, refaça, porque aí é que está a misericórdia de Deus. Dá para nós o direito de refazermos o caminho, mas esse caminho nem sempre será tão suave, porque nós transgredimos a lei. Então, se nós quisermos ter um caminho suave, em nível de buscar uma felicidade, vamos dizer, plena, nós temos que rever os nossos comportamentos. E ainda vão enfatizar mais o Emmanuel: trabalhe no bem, façamos o bem, mal para ninguém. Meus amigos, vale a pena, para irmos encerrando as nossas reflexões de hoje, nos lembrarmos do Senhor Jesus, né?
quando ele diz que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus está dizendo que Deus trabalha ensinando a todos nós a cuidarmos dos nossos menores irmãozinhos. Então, quando o Senhor Jesus chega aqui na terra, ele vem em busca daqueles que estão errando. Daí a necessidade que nós temos de compreender o que disse o Senhor Jesus, porque é para nosso próprio benefício. O Senhor Jesus está buscando aqueles que ainda erram. E nós? Já acertamos em tudo? Não. Então, o Senhor Jesus nos é dado como guia e modelo da humanidade em marcha, vai dizer a doutrina espírita. Ou seja, aquele ser com o qual nós vamos adquirir uma possibilidade de vida melhor, mas se nós colocarmos isso em prática. Não é, doutor? Então, vamos encerrar o nosso programa. Gratidão, Navarro. Eu que agradeço. Estar aqui conosco e convidá-los para assistir o novo programa da semana que vem, A Luz do Evangelho, com mais um capítulo desse livro maravilhoso, Palavra de Vida Eterna. Grande abraço a todos.